De volta aqui no canal Viver Brasil, hoje recebendo o Marcelo Bonfim, diretor-presidente do BDMG, esse papo super interessante sobre investimento. Investimento que a gente está precisando demais nesse momento no mundo, né? Porque a gente está passando por um problema de crise econômica vindo depois de uma pandemia, que é corresponsável dessa crise, e aí, de repente, no meio do caminho, como diria o poeta, tem uma guerra. Tem uma guerra. Realmente é um desafio enorme para toda a população, para todas as empresas, para todos os órgãos públicos, privados. É um desafio enorme porque no meio depois que termina uma pandemia, vem uma guerra com efeitos que, em relação à gasolina, ao petróleo, ao trigo e tantas questões, à inflação, exigindo que um posicionamento de aumento de taxa de juros, o crédito vai ficando mais caro, os investimentos diminuem, e por isso a retomada do investimento é importantíssima. E o banco tem buscado esses apoios não só ao receber recursos aportados pelo governo do Estado, que ajuda de forma impressionante, mas também buscado recursos internacionais, de forma que componha um mix de taxa mais barata por ser um banco de desenvolvimento. Então, esse tem sido um trabalho, é um grande desafio, mas nós temos que ser criativos e auxiliar também empresas, municípios, gestores públicos a enfrentar e passar por um momento que é cíclico, um momento que vai ter um fim. Já se desenha cenários importantes lá adiante, com inflação menor, e aí nós temos que nos posicionarmos neste momento, diante dessa crise, enxergando as oportunidades, atuando com muita criatividade e buscando recurso mais barato para o nosso povo mineiro. Marcelo Bonfim, momento em que a gente discute a questão da guerra, entra um pouco também do agronegócio no nosso papo aqui. Temos um programa sobre agronegócio, que é o AgroB, que o senhor também está convidado um dia a fazer o programa aqui com a gente, para a gente discutir um pouco também da questão da agricultura, que o BDMG, apoiando esses municípios, está apoiando também a agricultura. Mas hoje muito o que se pergunta é sobre o fertilizante. E agora como é que a gente vai fazer com o fertilizante? Caso seja necessário os municípios, o próprio governo de Minas, adquirir esses fertilizantes de uma maneira até mais cara, uma vez que o fertilizante vem da Rússia, nosso principal. Essa hora o crédito pode ajudar bastante, pode ser um caminho também? Olha, você falou dos fertilizantes e nós temos uma riqueza mineral espetacular em Minas Gerais. A Embrapa tem uma parceria com o banco, especificamente para auxiliar e também algumas técnicas para os nossos produtores rurais. E nós temos o pó de rocha, um novo componente que os mineiros já estão trabalhando, os goianos já começaram. A Embrapa, em 1999, estuda este tema, e através do pó de rocha, dependendo do solo, depende do solo, depende também desse mineral, compor uma nova técnica, que Minas Gerais pode ser também um celeiro de transformação e de inovação em relação a um tema que nós começamos a estudar agora e será muito importante. Outro tema que o banco estuda através de cooperativas de crédito, através dela, deixar o risco com essas cooperativas que sabem como é que funciona o agronegócio e tem parceiros no agronegócio, para que a gente possa conceder crédito também para o agronegócio. Estamos em parceria com as secretarias de Estado que cuidam do tema e o banco enfrentará as questões que ajudam Minas Gerais. Minas Gerais tem alguns temas espetaculares, tem um turismo magnífico, tem uma riqueza fantástica, tem o minério, e o banco se posicionando nesses temas importantes pode encontrar alternativas aos fertilizantes em face do problema mundial da Rússia, né, da guerra da Rússia. Aproveitando, até fazendo um adendo aqui, né, uma pesquisa da UFMG, professor Aone Rajão, departamento de pesquisa da UFMG, trouxe um detalhe muito importante, estou querendo trazer, inclusive, ele aqui no nosso programa AgroB, que Minas Gerais, até para esse fertilizante que a gente traz da Rússia, a gente tem condição de atender a demanda até 2100. Ou seja,
Mesmo com essas possibilidades, então a gente linkou aqui esses dois momentos. E falando um pouco sobre a questão hoje de financiamento no Brasil, de crédito no Brasil, de uma maneira geral, isso impulsiona, a gente vive um momento que a gente precisa sair de uma recessão e o governo, de certa forma, o governo federal busca aí pelo consumo. Na sua opinião, dá para encontrar um meio termo e a gente ter consumo e ao mesmo tempo equilibrar a balança? Olha, na verdade, o Brasil precisa sim de investimentos. E quando tem alguns componentes, como inflação alta, taxa de juros necessária ser alta, para enfrentar esse gigante denominado inflação, nós precisamos criar alternativas de apoiar principalmente micro e pequenas empresas, sem exclusão das médias e grandes geradoras de emprego. Mas, neste momento, nós precisamos retomar investimentos. Apoiar que as empresas tenham, na sua linha de produção, acreditar de transformar o seu estado, o ecossistema em que ela atua. Então, se uma empresa, neste momento, tem dificuldade de tomar crédito, como é que ela vai pensar em crescimento? Sim. Nós temos muitas empresas no Estado que procuram o BDMG em busca de soluções para que ela também, acreditando que esse momento vai passar, se posicione para mais adiante ser ainda mais forte. Empresas que querem reinvestir, montar outras unidades, outras fábricas, municípios preocupados em trazer pequenas fábricas locais, fábrica de vassoura, umas fábricas pequenas que geram emprego naquela cidade e ajudam a contribuir para o desenvolvimento municipal. Então, essas intervenções nós precisamos estudar e na linha de que o consumo vai se adequar às coisas do mercado. Mas acredito que a retomada do investimento é muito importante, seja para Minas Gerais, seja para o país, seja para o mundo. Que tenhamos investimento. Agora, esse ano de 2022, que começou há pouco tempo, o carnaval acabou tem pouco tempo, né? E a gente tem um ano aí com eleição, tem um ano com fim de pandemia, se Deus quiser, a coisa está acabando já. Essa guerra também, o Putin resolvendo lá a situação também, a expectativa também que há um cessar-fogo também, há uma possibilidade disso. O presidente da Ucrânia tem falado em uma terceira guerra mundial, enquanto a Rússia só tem colocado ali um ponto, tentando falar que tá meio complicado, está nebuloso. Mas o fato é que a palavra é nebuloso. Como encarar um desafio desse? Como é que foi receber esse convite e encarar um desafio desse num ano que não é um ano qualquer? Depois de 33 anos numa empresa, você conhece muito bem todos os mecanismos de atuação de um banco 100% público, um banco federal de fomento, que, guardadas as suas diferenças, ainda tem um ponto de semelhança muito grande. Principalmente no viés de que não se sustenta o BDMG, o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, um banco importantíssimo de 60 anos, simplesmente sendo um banco. Não se sustenta o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais sendo também só um banco de desenvolvimento. Precisa haver um equilíbrio perfeito entre essas duas questões, o B de banco, o D de desenvolvimento. Apoiado em programas importantes de governo, o banco precisa também buscar alternativas para ajudar a nossa população, se posicionando com taxas melhores, carência maior, prazo maior, e isso facilita a vida de todos, não só para as empresas, para os municípios, e acaba refletindo em todo os cidadãos aqui de Minas. Nós temos aqui alguns projetos importantes também na linha de investimento de apoio aos municípios, que são as cidades inteligentes, as cidades sustentáveis. Mas cidade inteligente e sustentável não é simplesmente colocar a cidade em rede Wi-Fi, de preocupar com a tecnologia. Cidade inteligente é cuidar do lixo, pensar em muitas coisas que fazem parte do contexto de lixo, de um meio ambiente sustentável, de câmeras que cuidam da segurança, de luz, mais claridade, luz LED iluminada, a cidade iluminada mais segura.
Uma cidade que pensa no seu futuro, uma cidade que apoia projetos importantes, ESG ou ASG, da forma do nosso idioma, projetos que têm amparo com o meio ambiente, com o social, com a governança, projetos que pensem mais adiante. Então, quando toda Minas Gerais, quando todo o país estiver muito antenado para essas questões que dizem respeito às gerações futuras, seremos ainda melhores, um país ainda melhor. O mais interessante é ouvir um diretor-presidente do banco dizendo que o banco precisa ser menos banco, tem hora, né? Tem que ser mais próximo das pessoas, pelo menos aquela referência que a gente tinha de banco. Tem que mudar um pouco aquela referência. O Banco de Desenvolvimento ele precisa ser muito forte em banco, mas tem que equilibrar as suas ações com o desenvolvimento. Porque senão, um banco, para que ele existir? É preciso ir ao encontro e não ficar num casulo fechado, ir ao encontro dos... Aí vira uma financeira qualquer, né? Exato. Então precisa ser um banco de desenvolvimento muito mais próximo, entendendo as realidades regionais, estar presente não só lá em Tarumiri, na terra da tua mãe. Tarumiri significa céu pequeno na linguagem indígena, não só em Tarumiri, como em todos os rincões de Minas Gerais, estar presente lá. E tive a oportunidade de conhecer 580 municípios em Minas. Provavelmente agora vou conhecer muitos outros que eu não conheço. Chegando aos 853 municípios. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Foi muito bom para a gente conhecer um pouco do que é o BDMG, conhecer um pouco de quem está à frente do BDMG agora. Te desejar sucesso nessa aproximação com os municípios e qualquer novidade, conta aqui para a gente, que a gente vai ter prazer de noticiar aqui, trazer o que está acontecendo em Minas Gerais em termos de desenvolvimento econômico. Ao colocar o crachá do BDMG, depois de muito tempo na Caixa, eu vou emprestar o meu nome em favor de muitas pessoas, em favor do Estado de Minas Gerais, atuando para a perenidade deste banco, que completou 60 anos, um banco importantíssimo, que lá no seu nascedouro criou o INDE, criou a Fundação João Pinheiro, um banco que tem personagens importantes como Murilo Badaró, que percorreu 853 municípios, personagens como Indemburgo, Chateaubriand, que construiu muita história do banco, inclusive o prédio que comprou o terreno para sua construção, Roberto Brant, personagens importantes, Paulo Paiva e muitos outros. O nosso colega Júlio, que também foi presidente do banco e faleceu de Covid há pouco tempo. Enfim, esse banco com uma história magnífica, precisa ser forte e nós estaremos lá para ajudá-lo. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. E o nosso Economia Agora vai ficando por aqui. Agradecendo a sua audiência, a gente volta numa próxima edição. Valeu!